Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos na nossa terça-feira e nós estamos na série Não Desista. Essa semana inteira eu gostaria de trazer palavras de esperança, boas notícias para vocês, que assim como eu, passa por diversas tempestades, diversas provações e às vezes nós achamos que é o fim. Mas na verdade não, é sempre Deus nos treinando para o próximo passo, é sempre Deus querendo aperfeiçoar o nosso caráter. O tema da nossa terça-feira é Jesus vai te livrar. E o nosso texto está lá em Mateus 14:30. Só lembrando, gente, que se você não assistiu o vídeo de ontem, cuidado com as distrações. Ele está aqui na minha aba playlist, tá? Na série Não Desista. Vamos lá para o nosso texto que diz assim: E Jesus, estendendo a mão, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quantas vezes na minha vida, na sua vida, nós estamos passando por tempestades? Quem conhece um pouco mais da Bíblia, quem é da fé, sabe que esse texto ele está falando de Pedro, que Pedro e os discípulos estavam no barco enquanto Jesus ele tinha ido para ficar sozinho para orar. E os discípulos foram atravessar o mar e eles estavam dentro do barco e começou uma grande tempestade e eles já não estavam entendendo nada porque as ondas já estavam começando a encher o barco e de repente eles gritando e falando, eles viram Jesus, na verdade nem viram Jesus, eles tiveram certeza que era um fantasma. E aí Pedro começou a gritar Jesus e Jesus fala, vem ter comigo. E aí Pedro anda sobre as águas, uma passagem já muito conhecida até para aqueles que não têm fé. Pedro começa a andar sobre as águas, mas aí quando ele tira os olhos de Jesus, quando ele começa a olhar para os ventos fortes, como ele começa a sentir as ondas tocarem no seu corpo, ele desvia os seus olhos do mestre e começa a gritar, Jesus, me salva! A nossa vida, a gente é assim, foi o que eu falei ontem, a gente tira os nossos olhos do Senhor Jesus, a gente começa a se distrair e a gente perde a oportunidade de ver o milagre, nós perdemos a oportunidade de andar sobre as águas e tocar no manto de Jesus, porque nós estamos preocupados com as distrações. Na nossa vida pode vir problemas que vão arrebentar o nosso coração, pode vir provações que vão nos deixar a nossa alma lá no chão, mas se nós olharmos para Jesus, se nós gritarmos a Ele, se nós clamarmos a Ele e a gente não desistir, porque a gente não pode desistir, Ele vai nos salvar. A gente precisa entender que na vida daqueles que seguem a Jesus, o Rei está conosco, o Mestre nos guia para a cidade santa, mas existirá dias de tempestade, existirá dias em que o barco ele vai passar por tempestade e ele vai querer afundar porque as águas estão entrando. Existem dores que parecem que nunca vão curar. Existem problemas que parecem nunca ter fim. Eu passei esses tempos para trás, tempos de muita angústia, tempos de muita tribulação, tempos de muito problema, e eu tava numa situação que eu não via mais saída, eu não tinha ânimo para nada, eu não tinha vontade de nada. Até minha mãe falou para mim, você não é mais a mesma, você tá sempre triste. E eu olhei para mim mesma e eu falei, Deus, me ajuda. Teve um dia, de semana passada, eu falei, Senhor, eu vou orar para quê? Nada muda, nada acontece. Para que eu vou continuar orando? Para que eu vou continuar falando com o Senhor se nada tá mudando? E aí eu falei, Senhor, eu não consigo nem orar. Eu só vou falar isso pro Senhor, eu não consigo nem orar. Vai comigo, abençoa meu dia, me ajuda aquilo que eu tenho que fazer e vai comigo. Fiquei 1 minuto assim falando com o Senhor Jesus e continuei na vida. E aí, durante o dia, a paz do Senhor, depois de alguma meia hora, né, que eu fui aprontar, fui pôr minha roupa, a paz do Senhor inundou o meu coração e Ele foi dando paz, Ele foi cuidando de mim, porque nós precisamos aprender que nós precisamos clamar a Ele. Somente quando nós clamarmos ao Senhor Jesus, Ele poderá nos salvar. Ele quer que a gente clame a Ele, Ele quer esse relacionamento com a gente. Como a gente pode achar que Deus vai nos abandonar?
abandonar? Como a gente pode achar que Ele vai nos deixar nessa situação? Você não pode desistir, você tem que continuar. Às vezes você vai ter que continuar chorando, às vezes você vai ter que continuar batalhando, às vezes você vai ter que continuar mesmo sem vontade. Mas isso é o que Deus nos pede. Não desista, continua. Quem está no barco com você é Jesus. A nossa conclusão hoje diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Não foi Pedro que fez acalmar o vento, não foi os discípulos que fizeram acalmar o vento, mas a peça principal, a figura principal, que é o Senhor Jesus. Se você clamar por Jesus, se você clamar para Jesus entrar no seu barco, as tempestades vão se acalmar. O mar vai se quietar, as ondas irão tomar o seu lugar. O vento será uma brisa e não algo que te destrói. Você precisa apenas convidar Jesus para entrar. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça do vídeo de amanhã às 7h17 da manhã. Deus abençoe a sua terça-feira.